Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que estamos reiniciando ou iniciando o nosso programa Abrindo a Bíblia na TV, dando continuidade à nossa série de gravação sobre Moisés e Kardec, na visão da doutrina e na visão racional, como nós já vimos no início do nosso programa, que a Bíblia realmente, se ela for lida no primeiro nível, a gente não vai entender o seu real significado. O que realmente perde, se você começar a ler e procurar entender o texto, sobretudo da história de Adão e Eva no Gênesis. Se a gente for querer entender da forma como está narrada, parece uma história, me desculpe, pueril, sem base, sem conexão, sem nexo, de forma que nós estamos aqui mostrando que o nosso objetivo não é apontar erros na Bíblia, de forma nenhuma. Não tenho nenhuma satisfação nisso, porque eu já tenho demonstrado que a Bíblia não contém erros na sua essência, na sua mensagem original. Nós é que muitas vezes, pela nossa ignorância e desconhecimento, não entendemos a sua verdadeira mensagem. E nós vamos dar continuidade a esse programa, falando hoje inicialmente do homem no Jardim do Éden, porque Deus, segundo a história, criou o Jardim do Éden, a palavra Gan Eden, eu já falei, significa jardim de delícias, e ali ele colocou tudo, água, alimentos, árvores, e ele avisa para, depois que está tudo pronto, coloca o homem no jardim, que é Adão e Eva, simbolicamente, que Adão nunca existiu, Eva também nunca existiu, daí porque quando a história fala que Caim matou Abel e foi para uma outra região, a pessoa diz, foi viver com quem? Quer dizer, porque aí a pergunta é para quem quer seguir a lógica racional e literal do que foi narrado até agora. Mas a história que a gente está estudando de Adão e Eva é a história da raça adâmica, que representa a origem do povo hebreu, não é a origem da humanidade. E quando você começa a separar essas coisas, fica fácil de entender. Porque existiram os hindus, os japoneses, os chineses, são raças, são povos, eu não gosto desse nome raça, são etnias diferentes que marcam realmente, cientificamente, que o homem teve a origem em diversas regiões do planeta. Mas mostrando aqui a história que o Jardim do Éden era um local de delícias, um local de paz. E se era um local de paz, e Deus colocou a serpente ali para criar o problema que criou, a gente já deduz que não era um lugar de paz. Na verdade, o que nós gostaríamos de explorar hoje é que na hora que o homem e a mulher são colocados no Jardim do Éden, segundo o Gênesis, eles estavam nus e não sentiam vergonha, ou seja, eles não tinham consciência. Muita gente coloca que eles não viam, claro que viam, mas é como os animais que não têm noção das coisas, não têm consciência, para eles tanto faziam estar nus como não estar. Até aí havia neles um princípio de desconhecimento das coisas. E a mesma coisa, o mesmo princípio está colocado na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós fomos criados simples e sem conhecimento. Eles podiam comer qualquer fruto, aí é que vem, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí já dá a ideia que alguma coisa foi colocada, alguma curiosidade exatamente para que acontecesse daquela forma. Mesmo porque, se Deus quisesse que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria feito uma árvore altíssima, com 150 metros, que o homem simplesmente não alcançaria e não haveria problema. E nem precisava haver essa recomendação. Aí a gente já vê o lado psicológico da história, que é aquilo que é proibido, todo mundo quer saber por quê e vai atrás e experimenta para saber se era proibido. Inclusive há uma colocação aqui, um aviso de Deus, dizendo no dia que você comer do fruto dessa árvore, você certamente morrerá. Ora, se eles eram simples, sem conhecimento, não tinham noção das coisas, como é que eles iam saber o que era morte e o que era vida? É uma recomendação também sem muita lógica, mas vamos para frente.
No entanto, aparece a serpente, dizendo para a mulher que se ela comesse, não morreria. Ora, e se ela comesse, ela se tornaria tão inteligente e teria tanto conhecimento quanto Deus. E aí vem a minha colocação. Diz o Gênesis que a serpente era o mais astuto dos animais, e eu acho que não era. Pela lógica, pelo que está colocado aqui, ele não era o mais astuto, ele era o mais burro. A serpente em si era um ser incoerente e não tinha nada de sabedoria, não tinha nada de astúcia, porque em vez dela dar a Eva, porque ela mesma não comeu do fruto. Então é uma questão que a gente coloca aqui para a nossa reflexão, mostrando que, se for lido ao pé da letra, literalmente, como eu já ainda coloquei no início, ela não tem lógica. Porque em vez dela ter dado a Adão e Eva, a serpente mesmo, se era astuta e se era tão inteligente, deveria ter comido desse fruto. E segundo a história, Eva foi presa fácil para a sedução, que sumiu, comeu do fruto. Além de comer, ela ainda deu a Adão e fez que ele fizesse o mesmo. E a gente vê uma história realmente sem nexo. Uma serpente que falava, eu às vezes até brinco nas minhas conferências, até hoje, se a gente estivesse num ambiente e visse uma serpente falando e que entrasse falando, como é que nós iríamos encarar esse fato? Serpente não fala. Então, até mesmo a Bíblia é cheia dessas colocações de fenômenos, de efeitos, vamos dizer assim, de efeitos físicos. Então, e a serpente falava com Eva e Eva não se assustava, de uma forma natural, como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo, um réptil, como é a serpente, falando com o ser humano, e Eva, tão primitiva, não deu a mínima, não se apavorou, não se preocupou, comeu e ainda deu a Adão. Então há uma questão aí que a gente vai discutir na segunda parte do nosso programa, que é exatamente o diálogo entre Deus e Adão depois desse acontecimento, porque depois que eles comeram, segundo o Gênesis 3, que é o capítulo que nós estamos estudando, depois que eles comem, aí eles descobrem que estavam nus. Tomaram agora consciência. E a gente vai ver que isso tem uma lógica quando é visto numa razão e numa interpretação profunda e não superficial. Não saia daí que nós voltamos num minuto. Até já.